Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Como você está? Como vai você? Hoje no nosso devocional nós vamos falar sobre um relacionamento profundo. Um relacionamento profundo, ele se constrói. Eu tenho muito falado essa semana sobre fechar a porta do teu quarto, orar ao teu pai em secreto e o pai que vem em secreto vai lhe recompensar. Um relacionamento profundo. O Senhor ouviu o clamor de Elias. 1 Reis 17, 22. Elias, um homem extraordinariamente usado por Deus, manteve uma relação íntima e profunda com paz. Deixa eu te falar uma coisa. Um homem extraordinário, usado por Deus, só pode ter intimidade. Porque ele não vai falar do umbigo, ele não vai falar da unha, ele não vai falar do nariz fino em pé, ele vai falar de profundidade. Tem um texto que eu amo, que é ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando a gente fala dessa profundidade, do mais profundo, a gente está falando de algo do Criador. Eu sou criatura e eu falo muito das coisas que eu aprendo, dos livros que eu leio, dos textos que eu conheço, das pesquisas que eu acesso. Eu sou psicóloga, estudo neurociência, estudo musicoterapia, sou terapeuta de família, sou sexóloga. Tudo isso que eu falo é daquilo que eu estudei, que eu li os livros, que eu me formei, que eu tenho meu diploma. Mas assim, existem coisas que quando eu falo, é só Deus que fala pra mim. E eu fico assim, gente, da onde eu tirei? Eu me pergunto assim, engraçado, da onde eu tirei isso? Eu falei isso, falei com tanta firmeza. E às vezes eu não encontro. E quando eu vejo, Deus vai falando comigo assim, eu falei com você, eu te revelei, eu mostrei pra você. Então, Deus, ele tá conosco. E Elias era esse homem que tinha intimidade com Deus e que Deus mostrava para ele o profundo, o escondido, a sabedoria. Ele viveu diversas experiências extraordinárias e sobrenaturais. Orou e durante 3 anos e meio não choveu, resultando em uma severa seca. Testemunhou e ressuscitou um jovem filho da viúva. Desafiou reis pela autoridade e direção de Deus, entre muitos outros feitos. A intimidade que esse homem tinha com Deus foi além do que imaginamos, de modo que ele confiou muito de seus planos a Elias, a fim de que ele os estabelecesse na terra, segundo a vontade de Deus, o que resultou em grandes feitos. Ele se colocava disponível. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, Josi Galvão, eu posto foto dela aqui, eu falo dela aqui, é minha querida, e a gente estava falando sobre no ano da morte do rei Uzias. Isaías falando, né? Eu vi assentado sobre um sublime trono. E eu falei assim, ó, a quem enviarei? Deus falando com ele, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele fala, Senhor, eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. E habito no meio de um povo de lábios impuros, eu sou um homem também de impuros lábios. E vem um anjo com a sarça e a tenaz e toca nos seus lábios. E é naquele momento, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes, e eu estava conversando com ela, que a morte de algo, o término de um relacionamento, a mudança geográfica, abre um caminho para que Deus faça coisas grandes e extraordinárias na nossa vida. Porque quando ele fala assim, a quem enviarei? Eu adoro isso, né? Quando começa assim, no ano da morte do rei, eu vi. Começou. Por que começou com a morte? Um ciclo que encerra.
Se talvez na sua vida hoje você está vivendo um ciclo que encerra, Deus tem liberação de portas. Deus tem recomeço para você. Gente, aconteceu um acidente aqui, mas eu vou continuar. Deus tem um recomeço para você. Deus tem um novo processo para você. Deus tem a abertura de portas para você. Deus tem possibilidades extraordinárias para você. E olha que eu falei que aconteceu um acidente, eu não achei o pedestal, eu coloquei num copo aqui, o copo tava com água, o copo virou, acho que porque eu tô batendo aqui a perna, virou. E às vezes a gente não para tudo que tem que ser tudo muito perfeito. Quem falou que tem que ser perfeito? A Bíblia diz que nós somos vasos de barro e a glória dele nos preenche. E no nosso relacionamento profundo com Deus, a gente entende que coisas erradas que acontecem não são coisas erradas, são possibilidades de novos começos. E Deus tem, para mim e para você, novos começos. A intimidade que esse homem tinha com Deus foi além do que imaginamos, de modo que ele confiou muito dos planos a Elias, a fim de que ele o estabelecesse na terra segundo a vontade de Deus, o que resultou em grandes feitos. Estou relendo essa parte. Algo, porém, que nos ensina muito é o fato de que está escrito em Tiago 5,17, que Elias era um homem humano como todos nós. Ou seja, a relação de intimidade que esse homem tinha com Deus Pai não era exclusivamente dele, mas era disponível a todos que desejam. O Pai nos criou para isso, não para sermos filhos distantes, mas presentes, que o buscam dia após dia. Saiba que esse relacionamento não apenas pode transformar a sua vida, mas irá capacitar você, assim como Elias, a ser um instrumento de Deus a levar amor e a graça a muitos. Que a profundidade e o relacionamento de Elias com o Pai inspire você a ir mais profundo, sabendo que há muito mais disponível. Por isso, não se acomode, mas dedique-se a conhecer mais e mais a cada dia. Que Deus use a sua vida para tocar gerações. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir o teu toque. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero mais de ti. Nós precisamos de mais de ti. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim. Que Deus tire os excessos do meu eu, que é narcisista, que é preconceituoso, que é desafiador, que é cheio de vontade como uma criança birrenta, que Ele possa encher cada um de nós da plenitude que há no Espírito Santo de Deus, como diz a palavra, vaso de barro, para que a glória me preencha, que a glória me encha, que a glória me constranja e coloque a minha vida em ordem, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro por essa pessoa e por mim também, pedindo ao Senhor que o Senhor venha estar nos abrindo para um relacionamento profundo, ao ponto que o Senhor venha estar nos lapidando de uma forma perfeita em Ti, para que possamos tocar gerações, para que possamos mudar a realidade, para que possamos orar e enfermos sejam curados, para que a gente possa chegar e a paz chegue conosco. Em nome de Jesus, Pai, tira de nós o medo, tira de nós a arrogância, tira de nós, Pai, a soberba,
Coloque em nós um coração humilde, que nós venhamos lembrar que somos totalmente dependentes de Ti, da Tua graça, do Teu agir, do Teu poder. E pedimos, nos usa, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é 262 de 365 dias. Salmo 106 é a palavra-chave. E o texto é o texto, Salmo 106. E a palavra-chave é relacionamento. Com qualquer pessoa? Não. Relacionamento com Deus Pai, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como Tu. Talvez Deus tenha falado mais baixo para você chegar mais perto dele, para que você não escute os ruídos do mundo, mas que você se coloque no centro da vontade de Deus, para que Ele fale com você e Ele corrija os teus passos, que Ele direcione a sua jornada, que Ele abra portas extraordinárias para você honrar o nome dEle nessa terra. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dEle sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.